Neste pequeno vídeo eu vou fazer uma breve introdução ao que são os espaços de Lebesgue LP. Vou mostrar, que é um espaço vetorial e que é normado, tá? É apenas um vídeo introdutório. De fato, o espaço LP ele tem muitas outras propriedades, Tem teoremas de convergência, de fato ele é um espaço de Banach, Mas aqui eu vou fazer só o básico. E também, por simplicidade, eu vou fazer isso apenas para funções definidas em subconjuntos da reta, tá? Como é que a gente faz para definir esses espaços de Lebesgue LP, tá? Você faz assim, ó. Você fixa aqui um P, que é um número, tá? Entre 1 e infinito. Aí, beleza. Para esse P fixado, você considera o conjunto das seguintes funções, ó. Definidas em um intervalo, por exemplo, AB, subconjunto da reta, na reta. Funções tais que essa quantidade aqui é finita. A integral de A até B do módulo de f de x elevado a p dx. E aqui, ó, você tira a raiz pésima, tá, dessa integral. Ou seja, você pode colocar isso aqui elevado a 1 sobre p. Então, é o conjunto dessas funções tais que essa integral aqui da função elevada a p, e depois tirando a raiz fora da integral, isso é finito, tá? Então, esse conjunto aqui é o que eu chamo de LP, tá? Espaço LP. Aqui eu posso usar essa notação aqui, LP de AB. Aí essa quantidade aqui, essa quantidade que é finita desse conjunto, eu vou já dar uma notação. Eu vou denotar por isso aqui, ó. Eu coloco aqui dois tracinhos, notação de norma, P. E eu estou colocando essa notação aqui, deixa eu até destacar que pelo momento, isso aqui é apenas uma notação. Eu já estou colocando isso aqui propositalmente porque, de fato, essa quantidade vai definir uma norma para esses espaços LP. Aí veja só uma informaçãozinha que não parece ser relevante, mas que vai ser. Vê que aqui, ó, no comecinho do vídeo, eu estou falando de espaço de Lebesgue LP, com esse L aqui que não é caligráfico e o P aqui como expoente. E bem aqui, esse conjunto aqui que eu defini como esse LP, é um L diferente, um L caligráfico e o P aqui eu coloquei embaixo. Por que há essa diferença? Porque esse daqui ainda não é o espaço LP que eu quero, tá? E tem uma razão por que esse espaço ainda não é o LP que nós queremos. Porque o nosso objetivo é fazer com que isso aqui, a gente quer que isso aqui seja uma norma. A gente quer que seja uma norma para o espaço LP. E aí tem um probleminha, ó. Deixa eu mostrar para vocês. O probleminha é que é esse daqui, ó. Isso aqui, essa quantidade, não é uma norma para esse L caligráfico aí, para esse LP caligráfico. Por que isso aí não é uma norma? Primeiro, você tem que lembrar da definição de norma. Lembre da definição de norma. Uma norma no espaço tem que ter essas propriedades aqui, ó. A norma de um elemento é maior ou igual do que zero e a norma do elemento é igual a zero se e apenas se o próprio elemento for igual a zero. A norma também tem que cumprir que a norma de lambda x, isso é o módulo de lambda, norma de x, e a norma tem que cumprir desigualdade triangular, Norma de x mais y é menor ou igual do que norma de x mais a norma de y. Pronto, então dada aqui a definição de norma, vamos ver que essa quantidade, que eu estou falando norma P, mas na verdade a gente ainda tem que provar que é norma, tá? É só a maneira de se expressar. Que essa norma P não é uma norma para esse LP caligráfico. Bom, primeiro de tudo, a gente vê que de fato que se a gente pegar a função nula, ó, se a gente pega f identicamente nula em AB, é claro que essa quantidade, que eu estou chamando de norma P, isso aqui vai ser o quê? Vai ser a integral de A até B da função, Só que a função é nula, então ficaria 0 elevado a P. Só que 0 elevado a P é igual a 0, e aí você bota o dx, e isso aqui fica elevado a 1 sobre P. Só que a integral de 0 é 0, Então, ó, de fato, para a função nula, a gente tem que, quando a gente aplica norma P, isso dá 0. O que eu vou mostrar para vocês é que eu consigo arranjar uma função que não é nula, de modo que essa quantidade de norma P também é 0. Ou seja, vai contradizer esse fato aqui, essa primeira propriedade da definição de norma. Por quê? Porque você vai arranjar um elemento não nulo, de modo que implica que a norma dele é igual a 0. E isso aí contradiz essa primeira propriedade aqui, porque essa propriedade é um se somente se. Então é isso que eu vou fazer aqui para vocês embaixo, tá? Veja só. Constrói f da seguinte forma, tá? Faz uma f de
digamos aqui, AB em R, e você constrói ela assim, ó. Ela vai pegar x e vai levar bem aqui no f de x. E o f de x você define como sendo 1 se o x for igual ao a, e vai ser 0 se x está em qualquer outro valor, tá? Em AB menos a. Ou seja, como é que é o gráfico dessa f aí que eu construí? Ele é desse jeito, ó. Digamos que aqui seja AB, e aí como é que é o gráfico de f de x? Quando você está em x igual a a, ele é 1, né? E quando você está em x diferente de a, ela fica aqui embaixo, ó, é toda 0, tá bom? Então é assim que se comporta essa f. E aí quem conhece uns teoremas um pouquinho mais abstratos sobre a integração e conhece um pouco de teoria da medida, já vê imediatamente aqui que a integral dessa f que eu construí é igual a 0, porque é uma função que se anula quase sempre, né, no conjunto. Para isso você tem que ter a noção do que é que significa se anular quase sempre, né? Mas aqui a gente usa só um pouquinho da teoria de integração. Veja só como é que fica, ó. Você tem que a norma dessa f p, isso é a integral de a até b do módulo de f de x elevado a p dx, e aqui elevado a 1 sobre p, tá bom? Aí, qual é a jogada aqui que eu vou fazer? Você faz assim, ó. Você divide essa integral que está aqui dentro em duas. Você pega, por exemplo, um epsilon bem pequenininho aqui próximo do a, tá? Então, ó, imagina que aqui onde eu estou indicando de azul seria a mais epsilon. E aí você quebra a integral em duas, a integral de a até a mais epsilon e de a mais epsilon até b. Então você faz assim, ó, isso aqui se torna a integral de a até a mais epsilon do módulo de f elevado a p dx mais a integral de a mais epsilon até b de módulo de f elevado a p dx. E tudo isso aqui fica elevado a 1 sobre p. Aí qual é o esquema agora? O esquema é que de a mais epsilon até b, você olha aqui para o gráfico, ó, de a mais epsilon até b, a f ela é identicamente nula, né? Você se afastou um pouquinho do a função é nula. Então, com isso, ó, a gente consegue anular essa integral aqui, né? Porque a f ela se anula de a mais epsilon até b. E aí você só fica com esse pedacinho aqui, ó. Então, sabendo que esse pedaço se anula, você só fica com isso aqui, ó, com a integral de a até a mais epsilon do módulo de f elevado a p dx, isso aqui é elevado a 1 sobre p. E esse epsilon, ele pode ser escolhido tão pequeno quanto eu queira, tá? Porque como o único ponto em que a função ela é positiva, ela é 1, é nesse ponto A. Então, qualquer afastamento que eu der, ela já vira 0. Então, aqui, qual é que é o esquema? A gente limita pela soma superior da função, né? Utilizando a definição de integral de Riemann. Então, ó, poderia ser assim, ó, menor ou igual do que o máximo da minha função, que nesse caso vai ser f elevado a p, só que esse máximo é tomado aonde? É tomado aqui no intervalo a mais e. O máximo nesse intervalo vezes o comprimento do intervalo. O comprimento do intervalo é o quê? É a diferença, a mais epsilon menos a. Então, ó, é vezes epsilon, tá? E tudo isso aqui ainda fica elevado a 1 sobre p, beleza? Agora, o máximo que nossa função f atinge é esse 1 aqui, né? Então, o máximo dessa f elevado a p é 1. Então, esse resultado aqui, ó, é epsilon elevado a 1 sobre p. Então, o que é que a gente fez para essa f no fim das contas, né? Para essa f, a gente mostrou que essa norma fp, isso é menor ou igual do que epsilon elevado a 1 sobre p para todo epsilon maior que zero que a gente considerar, né? E o que é que isso implica? Isso implica, né, já que é para qualquer epsilon, que essa nossa norma fp, isso é igual a zero, né? Deveria ser menor ou igual, mas a gente bota igual a zero. Então, ó, de fato, essa funçãozinha f aqui que eu construí desse jeito, que só não se anula em um único ponto, ela é uma outra função, de modo que quando você pega a norma dela, dá zero. Ou seja, você contradiz isso aqui, tá? Você contradiz esse primeiro item. Então, de fato, isso aqui que eu falei, ó, é verdade. Isso aqui não é uma norma para esse espaço aqui. E aí, sabendo que isso não dá uma norma para esse espaço LP caligráfico, a gente tenta fazer alguma manipulação para que a gente consiga que essa quantidade aqui se torne uma norma para alguma modificação desse espaço, tá? Umas coisas que eu cito logo, ó. Existe para essa quantidade aqui
uma desigualdade chamada desigualdade de Minkowski, tá? Que é essa daqui, ó. A desigualdade de Minkowski é uma desigualdade triangular, tá? Para o espaço LP. Então, a desigualdade de Minkowski, ela funciona sempre, tá? Funciona mesmo que você esteja pegando as funções aqui nesse espaço LP caligráfico. Seria até um conteúdo para um vídeo mais para frente, provar a desigualdade de Minkowski. Outra coisa que funciona bem claramente, né, é que isso aqui é sempre maior ou igual que zero, tá? Porque, por definição, essa quantidade aqui é a integral do módulo, né? A integral de um módulo elevado a p e depois você tira uma raiz. Isso aqui é não negativo. Outra coisa que funciona bem é que quando você faz isso aqui, né, você bota um escalar multiplicando a f, vai sair o módulo do escalar e vai ficar a norma de fp. Isso aqui é bem fácil, fica como um exercício para você, tá? A única coisa que está falhando é isso aqui, ó. Está falhando a primeira propriedade, né? Que essa norma P é zero se somente se f é zero. A única coisa que nós precisamos consertar é essa falha aqui. E como é que a gente conserta? A gente faz assim. A gente vê até por esse exemplo mesmo, né, que as funções que coincidem quase sempre, por exemplo, aqui a função nula ela é sempre zero. Essa função aqui ela é quase sempre zero, ela só deixa de ser zero aqui em x igual a a. Então, as funções que coincidem nesse sentido quase sempre, a gente pega e identifica como sendo uma só. Ou seja, é a noção de falar de classes de equivalência, tá? Identificamos as funções que coincidem quase sempre, tá? Isso aqui já é o primeiro passo para a gente consertar. Então, para isso, a gente cria uma relação de equivalência, tá? Como é que a gente faz? Ó, a gente pega f e g naquele LP caligráfico, tá? E a gente diz que f ela se relaciona com a g se somente se elas coincidem quase sempre. Essa noção aqui, ó, de para quase todo significa que f de x ela pode eventualmente ser diferente de g de x, mas se isso acontecer é apenas num conjunto bem pequenininho, tá? Um conjunto que a gente diz conjunto de medida nula, tá? Eu não tenho como definir tão formalmente essas coisas, senão o vídeo ficaria muito longo. Mas saiba que essa noção de para quase todo, né, quando eu falar quase sempre, é que elas são iguais, exceto num conjunto bem pequenininho, tá? Então, beleza. Essa daqui é a relação de equivalência. Isso aqui, de fato, é uma relação de equivalência, tá? Você pode provar que é reflexiva, transitiva e simétrica. E aí a gente observa as classes de equivalência para uma função f, tá? O que seriam as classes de equivalência nesse caso? Se você pega uma função f, as classes de equivalência a gente denota por f, aqui entre esse colchete, e essa classe de equivalência, ela significa o conjunto das funções g que estão nesse L caligráfico P, tal que g se relaciona com f. Ou seja, bem aqui nas classes de equivalência é que você está fazendo a identificação. Você está dizendo, essencialmente, quando você pega uma classe de equivalência, que qualquer outra função que você pegar que se relacione com a f, ou seja, se relacionar significa isso aqui, ó, esse sentido de f coincidir com g quase sempre. Quando você pega uma f, a classe de equivalência dela é formada exatamente por todas as funções de LP, desse LP caligráfico, que coincidem com ela quase sempre. Ou seja, quando você pegou a classe de equivalência de f, você pegou um monte de função que coincide com ela quase sempre e começa a olhar como apenas um elemento. E esse elemento seria o representante da classe de equivalência, um representante que você pode escolher. Você vê, ó, que a classe de equivalência aqui é um conjunto, né? Pode ter um monte de elemento, mas você pode considerar um representante, tá? E aí, com isso, você chega finalmente à definição do espaço LP, aquele LP lá do comecinho do vídeo que eu queria definir. Como é que é o LP, né, de verdade? O LP, ele é formado pelas classes de equivalência, tal que a f pertence ao L caligráfico. Ou seja, o espaço LP, originalmente, ele é um espaço de classes de equivalências. Ou seja, esse espaço LP, ele é um conjunto quociente. Para quem já estudou um pouquinho de álgebra abstrata, né, tem essa notação aqui para conjunto quociente, né? O espaço LP, na verdade, é isso aqui, ó. O conjunto LP caligráfico quocientado pela relação de equivalência que a gente colocou. Ou seja, quando você define LP desse jeito, você
acaba de resolver aquele problema com a norma. Você acaba de resolver esse problema aqui. Por que é que resolve? Resolve porque você pega as funções que se anulam quase sempre. Então imagina, ó, que esses pontinhos aqui são as funções que se anulam quase sempre. Você pega, ó, e joga num conjunto só. E quem é esse conjunto? É a classe da função zero, tá? Porque veja a definição aqui da relação de equivalência. Quem é que seria a classe da função zero? Seria o conjunto das funções tais que f se relaciona com zero. Ou seja, nesse sentido daqui de cima, a função é nula quase sempre. Como você identificou isso como apenas um elemento, ao invés de você ficar olhando para esse monte de função que se anula quase sempre, você olha apenas para o elemento classe de zero, tá? E aí, para finalizar, como é que seria a norma, né? A norma corretamente definida para esse espaço LP, né? Você faria assim, ó. A norma da classe de equivalência de FP seria exatamente a integral de A até B do representante, tá? O representante da classe, dx elevado a 1 sobre P. Além disso, para que você tenha um espaço vetorial, você coloca essas operações aqui, ó. Você soma a classe de F com a classe de G, e aí você define isso como sendo a classe da soma dos representantes, tá? E além disso, e aí você também define a classe de um lambda vezes f como sendo lambda classe de f. Com todas essas definições aí, esse espaço aqui é um espaço vetorial normado. E a norma é dada exatamente aqui por essa quantidade. Aí uma observação é que geralmente ou os livros não comentam essa parte aqui sobre a classe de equivalência, né? Eles dão como subentendido, e aí já começam a usar a notação, né, desse jeito aqui, sem mencionar que está falando de uma classe de equivalência. Mas de fato agora vocês entendem que o espaço LP na verdade é um espaço de classes de equivalência, só que não precisa sair carregando essa notação aqui, ó, classe de equivalência de F. Você pode utilizar de fato essa notação aqui, norma F, e coloca essa integral aqui elevada a 1 sobre P, mas claro que você tem, né, subentendido que você aí está falando de classe de equivalência. E daí você pode utilizar essa notação aqui, que eu dei aqui bem no comecinho, sem problema nenhum. Tá? O mistério era apenas como é que a gente faz para consertar o problema no zero, né? Para fazer com que essa quantidade aqui seja uma norma do espaço LP. E a gente faz isso exatamente com essa jogadinha aqui de definir a classe de equivalência das funções que coincidem quase sempre. Fazendo isso, né, fica tudo bem definido, né? Essa operação que eu defini é uma norma, a gente define essas operações aqui para as classes de equivalência e tornamos esse LP um espaço vetorial normado, tá? De fato, o espaço LP ele é mais ainda, tá? Ele é um espaço de Banach. Mas isso também seria um conteúdo para se demonstrar em outro vídeo. E o vídeo de hoje fica por aqui.